Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje, juntamente com o nosso professor de Libras, Danley. Tudo bem, professor? Chegue batendo aqui! É isso aí! Hoje nós teremos aqui uma aula especial para você, estudante do sexto ano. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como na tela, podemos ver seleção de informações de fontes diferentes. Mas qual o objetivo dessa aula, estudante? É justamente ensinar você para que você possa, na sua argumentação, na conversa com seus colegas e também nos textos, certo? Que requerem mais o que? Um cuidado, poder utilizar a argumentação fundamentada. Ou seja, fugir dessa questão de eu acho, eu penso, fugir do achismo, fazer de forma argumentada, argumentar. Lembrar que você está entrando no fundamental e é preciso argumentar bem. Mas antes disso, trago aqui para vocês um pensamento. Acompanhem comigo. Vamos lá. Trago duas reflexões. A primeira diz: dominar a linguagem nos torna capazes de expressar o que sentimos e colabora para que entendamos os sentimentos dos que estão à nossa volta. Quer dizer, dominar a linguagem nos torna mais conscientes de que somos e de quem as pessoas com quem convivemos, e termos essa consciência torna as nossas relações afetivas, familiares e sociais mais ricas, harmônicas e profundas. Como nós aqui hoje estamos falando justamente dessa questão da argumentação, da seleção de ideias, é importante dominar a linguagem. Nesse caso, estamos falando especificamente da língua portuguesa, viu, estudantes? Essa língua que nós falamos, então, dominar a língua, conhecer a língua, é ter a capacidade de se expressar no mundo. E lembrar sempre que na aula de hoje vamos buscar seleção, a argumentação, para fugirmos daquilo que chamamos de achismo. Trago para vocês também uma outra reflexão. Acompanhem comigo, olhem só na tela. Temos aqui justamente o quê? Uma pessoa, no caso um estudante, sendo bombardeado com muita informação. Então é preciso selecionar bem. Veja só que há uma criança, há um estudante aí, e temos uma TV, um jornal, uma revista, um rádio, justamente aquele pensamento que muitas vezes nós falamos: ah, porque saiu na TV, porque saiu no jornal. É preciso selecionar, certo? Selecionar. Uma perguntinha, professor Danley, como é que é a palavra selecionar? Olha aí, selecionar em Libras para você que quer conhecer esse mundo da comunicação. Que tal também aprender, certo? A Libras, a língua brasileira de sinais. E vamos adiante. Vamos lá. Trago para vocês um conceito sobre informação. O que é informação? Vejam só. Lembrar que na aula de hoje vamos falar de seleção de informação. Vamos ver. Informação é um substantivo feminino. É um ato de informar, um efeito de informar, uma notícia, conhecimento, ciência. Então é isso aí, conhecimento, ciência, informação. Então lembrar a seleção de informação. Mais uma vez, repito, para que você tome cuidado, para não ficar assim dizendo: ah, porque saiu no jornal. Será que aquela notícia é confiável? E também já adianto a vocês, cuidado com fake news. Mais uma pergunta. Professor Danley, como é que é fake news? Notícias falsas, fake news, tomar cuidado. Então vamos caminhando. Olhem só o que trago para vocês. O homem e a comunicação. A comunicação está presente no cotidiano do homem. Lemos jornais, revistas, placas, notas de compras, informativos, etc. A expressão falada ou escrita deve ser compreensível e democrática para todos, mas temos que tomar cuidado, fazer uma seleção, certo? Uma busca. Vocês podem dizer: mas professor, como é que eu vou selecionar? Selecione
busque informações se aquele veículo de comunicação, seja lá jornal ou TV, se ele é confiável, certo? Então é importante saber. E também para que você não possa sair por aí reproduzindo uma informação sem fundamento. Lembrem-se, vocês já são sexto ano. E a partir do sexto ano, vai requerer o quê? Um cuidado com a argumentação. Vamos lá, acompanhe comigo. O que são fontes de informação? Fontes de informação são recursos em diversos suportes que vamos aprender que atendam às necessidades de informação dos usuários. Exemplo de fontes de informação. Vamos ver, são bases de dados, catálogos, bibliotecas, repositórios de universidades, livros, etc. Então, buscar nas pesquisas, buscar informações em universidades, em livros confiáveis, aquela informação para que você não saia por aí reproduzindo uma ideia, certo? Errônea. E vamos adiante. Olhem aqui, eu falei a palavra suporte, mas o que é o suporte? Na tela podemos ver. Assim, o suporte do texto, ele pode ser físico, mas o que é o suporte? É onde está hospedado o seu texto, um livro, um jornal. Quando eu falar de livro, jornal, revista, é a parte material, física, certo? Então, o texto sai, ele é colocado em um suporte material ou virtual. Material, no caso aí, o físico, e o virtual, blog, sites de notícias, etc. Por exemplo, uma notícia, ela pode sair tanto em um jornal, quanto a questão de um blog. Olha essa imagem que nós temos, vários suportes textuais. Então vamos ver aqui, nós temos texto, eu tenho a informação, o gênero, não é isso? Nesse caso, a notícia e o suporte, onde ele está hospedado, ele está guardado, físico ou virtual. É importante lembrar disso. Então é essa questão, a relação entre a informação, o gênero e o suporte, se ele é confiável. Cuidado, mais uma vez, com fake news. Na tela, acompanhe comigo, o mundo conectado. Vocês, estudantes, sempre estão aí conectados à informação. Lembrando que muitas notícias que vão sair à noite na TV, já saíram ao meio-dia, certo? Em um blog, em um suporte virtual. Então, o mundo está conectado à rapidez da informação. Que tal vocês, estudantes, em sala de aula, certo? Junto com o professor, proporem o quê? Fazer uma informação, um blog ou um jornalzinho para se colocar na escola, mostrando informações a todos. E lembrar a comunicação, a informação. Olhem só na tela mais informações que trago. Um computador com dezenas de abas abertas e um celular que não para de tocar, trazendo notificações. Isso é comum na nossa vida, a informação, mas é preciso selecionar, buscar informações seguras, como eu já falei a vocês, certo? Em suportes confiáveis, para fugirmos daquilo que nós chamamos de achismo. Trago mais informações. Atualmente, quando nos referimos à comunicação, logo somos remetidos a pensar em computador, internet, celular. Pense na seguinte informação. Há poucos anos, quando um filho decidia estudar fora do país, a mãe sabia que só receberia notícias por carta a cada 6 meses. Hoje isto mudou completamente. É possível conversar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. É por isso que falamos o mundo conectado, a rapidez da informação. E aqui trago para vocês algo muito importante. Vocês que são sexto ano, acompanhem comigo. Vamos lá, esquema comunicativo. Nós temos o referente, o contexto, que é o assunto, certo? O assunto a ser abordado. Nós temos o emissor, que é aquele que envia a mensagem. Nós temos a mensagem em si, o código, que você vai escrever a língua, e o canal de comunicação.
e temos o receptor. Ou seja, resumindo, todo texto ele é emitido por alguém em um canal de comunicação e ele se destina a um receptor preferencial. Olhando para mim, você pode me dizer, mas quem é esse receptor preferencial? É aquele a quem é pensado o texto na sua produção. Por exemplo, se você vai escrever para pessoas que gostam de de carros, toda a sua linguagem, o seu contexto, vai ter que se adaptar àquele seu receptor preferencial. Não que outras pessoas, certo? Elas não possam ler, elas podem ler sim, mas existem o que nós chamamos de quê? Justamente o seu interlocutor, o seu receptor preferencial. Uma coisa importante com o seu professor é importante adaptar o discurso. Quanto menos intimidade você tiver com aquela pessoa com quem você está falando ou escrevendo, menos intimidade, mais seu texto tem que ser formal. Se for vice-versa, mais informal. Por exemplo, como é que você vai falar com um juiz? Com maior formalidade. Com um amiguinho, com menos informalidade. Mais uma vez, professor Danley, como é que é formalidade e informalidade? Quando nós chamamos de formalidade e informalidade dentro do contexto, é o seguinte: quando você falar com uma autoridade, vai utilizar toda uma seleção, ou seja, palavras mais rebuscadas, mais cultas, senhor, senhora, excelência, etc. Quando você fala com seu amiguinho, ei, você, tudo bem? Isso aí é adaptar o seu discurso ao seu receptor preferencial. Lembrem-se, ninguém vai à praia de terno, como também ninguém vai a uma festa de formatura de biquíni. É o contexto, isso ocorre na língua também. Adaptar o discurso ao seu colega, certo? Então vamos ver. Mas eu não falei de fake news, acompanhem comigo. Os meios de comunicação têm sido pulverizados, infelizmente, por questões de fake news. Então, enquanto muitos louvam as mídias como alternativa de comunicação, o recente império de notícias enganosas, fake news ou venda de dados de pessoas, etc. Ou seja, pessoas que usam as informações no mundo, no caso aí, virtual, certo? Para usar fake news. Também aí, claro que existem fakes escritos em outros suportes, a não ser o virtual, mas evitem, certo? E lembrar que é crime, é perigoso. Vamos ver aqui. Olhem aí, eu trago para vocês mais alertas. Os motivos para que sejam criadas notícias falsas são diversos. Em alguns casos, os autores criam manchetes absurdas, com claro intuito de atrair acessos a sites, assim faturar uma publicidade digital. Aí, fake news, tome cuidado. Tome cuidado com fake news, certo? Então, isso aí é a informação, o bombardeio da informação. E lembrar sempre a vocês aquilo que eu falei, adaptar o seu discurso, a sua fala, ao seu interlocutor preferencial. E aqui eu trago para vocês exemplos de fake news, certo? Olhem só, acompanhem. Por exemplo, um diz respeito à questão da Covid. Veja, a mais nova fake news circulante afirma absurdamente que a Covid-19 não causa pneumonia e os doentes não necessitam de respiradouros ou UTI para serem tratados. Claro que todo mundo sabe que isso é um fake, é uma notícia falsa que circula. Vamos ver outra aqui. Uma bem para você que é de Recife, você que é pernambucano, essa informação aqui, esse fake, certo? Ele é tradicional em nosso estado. Vamos ver aqui? Vamos lá. Muito antes da expressão fake news se popularizar, o recifense, em 1975, sofreu uma consequência, certo? Muitos acreditaram em notícias falsas. Uma palavra é suficiente para trazer à memória do pernambucano
um dos maiores fakes do estado. Qual é? Tapacurá, a barragem estourou. O boato que assustou muita gente. Houve pessoas que passaram mal por causa desse fake. Então, fake news. Veja só que essa notícia falsa aconteceu bem antes de se popularizar a palavra fake news. E aqui eu trago para vocês uma atenção, um alerta. Acompanhe. Vamos ver. Uma mesma notícia, entre aspas, certo assunto, pode ser contada de formas diferentes. É impressionante. Notem como uma mesma informação pode mudar de acordo com o veículo ou gênero de diferente. Por exemplo, diferentes, ambos tratando sobre o mesmo assunto. Ou seja, uma notícia pode ser tratada com maior formalidade por um veículo de comunicação e menos por outra. Ou então, com mais seriedade por uma e cômica por outra. Tomar cuidado, tomar cuidado. Então, essa é a questão, evitar. E aqui trago para vocês, dentro dessa questão de hoje, circulam as informações, trago um meme. Mas o que é um meme? Acompanhe. O denominado meme é um composto de informações que podem se multiplicar entre os cérebros, o que no caso da internet viralizar. Memes da internet é utilizada para caracterizar uma ideia ou um conceito que se difunde através da web radicalmente ou rapidamente. Pode ser uma frase, um link, um site, etc., os quais se espalham por intermédio de e-mails, blogs, sites, etc. Vejam só a questão dos memes, algo comum, no mundo virtual. Vamos ver aqui? Então aqui trago para vocês um exemplo de um meme. Olha aí, aqui nós temos Chapolin, não é isso? Aqui eu tenho sensação térmica, abraçando o sol. Abraçando o sol, esse abraçar o sol. Então, é o que eu gostaria que vocês hoje observassem, essa questão, a seleção de ideias, a seleção de informações, observarem suportes mais fiéis, observar também o cuidado para evitar o que nós chamamos de fake news, que é justamente notícias falsas. E essa questão que nós chamamos de selecionar as ideias. Como eu posso selecionar as ideias? A seleção de ideias dá-se justamente quando você, orientado pelo professor, os professores e os pais, começam aqui a ponderar determinados suportes que nós aprendemos que dão a certa notícia um teor com mais seriedade ou menos seriedade e é fiel. Então vejamos aqui, façamos agora uma breve síntese da nossa aula. Hoje nós falamos sobre informação, síntese da informação. O que é esta síntese da informação? É justamente você saber selecionar as informações, evitar eu acho, eu penso, eu vejo. Você pode me perguntar, mas professor, como é que eu fujo desse eu acho, eu penso, eu vejo? Isso pode, numa conversa interativa com o seu amigo, um amiguinho, numa conversa bem particular. Mas, em geral, toda vez que você é convocado a dar uma opinião, prezado estudante, é importante lembrar, segundo a revista, segundo o texto, apoiar seu texto. Quando a gente fala selecionar as ideias, certo? Selecionar as ideias é você ponderar, peneirar quais as ideias, quais as informações que eu posso utilizar dentro de determinado contexto. E lembrar uma seguinte questão, para que seu texto tenha esse teor, certo? De mais aceitação social, busque baseá-lo, botar uma base. Segundo fulano, evite eu acho, eu penso, eu vejo. E lembrar que nós temos, certo, o esquema, aquele esquema informativo, comunicativo. Na tela podemos ver, olhem aí o que é que nós temos, certo? A informação, o referente, o contexto, lembrar do receptor, que é justamente esse elemento do esquema comunicativo, a quem é pensado, destinado
o texto. E lembrar, quanto mais intimidade eu tiver, mais informal eu vou ser. Quanto menos intimidade eu tiver, mais formal. Ser formal na linguagem é justamente ter mais um apuro com ela, a preocupação com os verbos, com os pronomes. E é isso aí. Então vejamos aqui, agradecemos aqui ao professor Danley. Muito obrigado, Danley. Chegue batendo. Como é que seria tchau, professor? A Ronaldo aqui do EducaPE, o captador aqui da imagem. EducaPE, continue aqui conosco. Mas antes disso é importante selecionar informação, contexto, receptor, emissor, certo? Que tal observar o suporte, analisar o suporte, onde o texto está, se é físico ou virtual. Observar a informação. Que tal fazer um jornalzinho em sala de aula? Que tal? Com as informações. Então é isso aí. Forte abraço, professor Robson.